Ele apostou a RAM que ninguém manobrava aqui, mas uma moça surgiu com uma Scania 113. Eu vi, irmão, com esses 2 olhos aqui. Cê tá doido? O sol rachando o asfalto, o rádio chiando notícia velha, e eu só pensando no próximo carregamento. Quando ouvi a conversa no posto, ninguém manobra aquela RAM naquela ladeira. Aposta feita, boca grande, coragem pouca. Eu estava ali só pegando meu café coado na garrafinha térmica quando ela apareceu. Do nada, uma mina firme no volante, Scania 113 bicuda, prateada, brilhando no sol como nave de outro mundo. E aí, parceiro, a história virou. O caminhão dela roncava diferente, parecia que até o chão respeitava. Eu fiz a curva no tempo certo e vi o que ninguém acreditava. Ele apostou a RAM que ninguém manobrava aqui, mas uma moça surgiu com uma Scania 113. E vou te contar, caminhão não mente, estrada não perdoa. E essa história aqui, parceiro, é para quem vive de KM, diesel no sangue e respeito no retrovisor. Só quem é raiz vai entender. Capítulo 1. O ronco do azul. O freio a ar chiou alto quando estacionei meu Scania 113 bicudo azul na beirada do acostamento. O sol batia seco no para-brisa, refletindo como se a estrada inteira estivesse pegando fogo. Eu estava no trecho de Santa Cecília, em plena subida da Serra do Espigão. O rádio calado, o coração batendo forte. Estava no limite da liga. 3 dias direto rodando, batendo lata e ainda por cima com a lombada de uma entrega bucha atrasada. Cê tá doido? Olhei para o painel. O ponteiro da temperatura estava no talo. O motor ainda vibrava sob o banco. Parecia que meu azulão também pedia trégua. Desci devagar, sentindo o calor do asfalto subindo pelas canelas. A Scania é guerreira, mas até nave precisa de fôlego. Ouvi um apito atrás de mim. Um carro pequeno parando do outro lado da pista. Um senhor desceu apressado, gesticulando. Atravessei a pista com cuidado, ainda zonzo do calor. Ô moço, você tem rádio? Tem que avisar os de trás que tem caminhão derramando óleo na curva da morte, gritou ele, apontando com desespero. Voltei correndo pro barracão de zinco, subi na cabine, liguei o PX e disparei. Atenção, tapetão, atenção, tapetão! João Viana na escuta. Curva da morte, sentido leste, tá com pista lisa. Derramaram óleo, perigo real. Reduz na moral ou vai parar no mato. Não deu 2 minutos, um truque de carga seca quase se perdeu no trecho. Ouvi o motor gritando, as buzinas estourando no ar. A carreta dele derrapou, mas conseguiu manter na pista. Valeu pela voz, irmão. Ouvi no rádio, ofegante. Quase que eu fui. Cê me salvou. Respirei fundo. Meu peito doeu, mas não era cansaço. Era lembrança. Quantas vezes já vi companheiro bom se perder ali. Quantas vezes o tapetão levou mais do que devia. Subi de volta, liguei meu azulão. O ronco do motor veio grosso, grave, como quem acorda depois de sonhar pesado. Meu Scania 113 bicudo azul nunca me deixou na mão. Muriçoca que nada, isso aqui é nave pura, feita para enfrentar o mundo. E naquele dia, ali parado na curva, eu soube. A estrada ainda ia me mostrar coisa que nem minha mente cansada imaginava. Joguei a primeira, saí de leve. No retrovisor, vi o carro do senhor seguindo devagar. E eu? Eu segui o fluxo, mas com o coração apertado. Tinha algo no ar. Não sei se era o cheiro de diesel, o calor do motor ou só pressentimento de bruto, mas tinha algo me esperando no próximo posto. Uma história que ia virar tudo de cabeça para baixo. E foi nesse clima que eu ouvi, pela primeira vez, o burburinho da aposta. A RAM que ninguém manobrava, a ladeira amaldiçoada e... ela. Mas essa parte, parceiro, a gente vai deixar para o próximo trecho, porque estrada boa é aquela que a gente faz com calma e olho atento. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí.
Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. Capítulo 2. Posto da ladeira. Eu já vinha com o motor quente e a cabeça fervendo quando avistei o letreiro enferrujado na entrada do posto. Parada da ladeira. Café, diesel e verdade. Um nome que parecia profecia. Diminui de leve, joguei o bicudo pro canto e encostei com cuidado. O Scania 113 azul ainda roncava, mas já pedia descanso. E eu também. O sol das 10 estava de lascar. Saí da cabine, ajeitei o boné e fui direto para a lanchonete. O cheiro de café passado na hora misturado com óleo diesel me trouxe uma paz estranha, aquela calmaria típica de parada de estrada, com rádio baixo no fundo e caminhoneiro jogando conversa fora, era quase terapêutica depois de tanta tensão. Olha aí quem voltou da tumba, gritou um senhor atrás do balcão, abrindo um sorriso com 3 dentes. Zé Carlos, o dono do posto. Velho conhecido, desses caras que já viram mais estrada do que curva, e que fala como se cada frase fosse uma sentença. Ué, pensei que tu tinha encostado a muriçoca já, João? A nave ainda voa, Zé. Tá com o coração forte, respondi puxando o banco de madeira. Vai um pingado com pão na chapa? Capricha. Mas sem economizar na manteiga hoje não, que o homem aqui salvou meio mundo ali na curva da morte. Soltei, rindo meio de canto, mas ainda com a adrenalina do que tinha rolado mais cedo. Enquanto ele preparava o café, percebi o burburinho no fundo da lanchonete. Uns 5 ou 6 caminhoneiros em volta de um rapaz de camisa justa, óculos escuros e um boné de marca virado para trás. Na mesa, uma miniatura de caminhonete Ram preta brilhava como troféu. Já tá no papo, disse o cara com voz alta. Ninguém manobra aquilo lá, esquece. Quem tentar vai derrapar que nem sabão molhado. Que história é essa aí, Zé? Perguntei, virando para ele com a caneca na mão. Esse aí é o Hugo, filho do dono da transportadora nova que abriu ali perto do posto fiscal. Moleque cresceu no ar-condicionado, mas tá achando que entende de estrada. Disse que ninguém consegue manobrar a RAM dele naquela ladeira que desce pros silos. E aí, apostou. Se alguém conseguir subir e manobrar lá em cima, sem ralar, sem parar, ele banca o combustível do mês e ainda dá um scanner automotivo top de linha. Agora me diz, tu já viu um caminhão conseguir aquilo ali? Fiquei em silêncio. Conhecia aquela ladeira. Curva fechada em S, inclinação ingrata e brita solta na borda. Só de lembrar do trecho, já dava para sentir o volante suando na mão. Ele deixou a RAM lá em cima, engatada, esperando o corajoso. Ninguém teve peito ainda. Zé completou cruzando os braços. E esse scanner aí, é bom mesmo? Scanner gringo, OBD2, lê até pensamento do motor. Filé. E o diesel da aposta não é qualquer coisa, não. É o S10 da bandeirada azul. Fiquei ali escutando de canto enquanto o Hugo se exaltava. Vocês são bons para falar, mas na hora do vamos ver, só recuo. Quero ver alguém subir com um truck, manobrar certinho e descer sem errar marcha. Ninguém faz. Foi quando a porta do posto rangeu. E ela entrou. Botina suja de estrada, calça jeans surrada, camiseta branca encardida de diesel e um boné com o logo da Scania desbotado. A pele bronzeada e o olhar direto. Não tinha frescura. Ela passou por todos como se não ouvisse as risadinhas nem as piadinhas de canto. E se alguém fizer? Ela perguntou, já chegando na frente do Hugo. Silêncio. Até a máquina do café parou de chiar. O quê? Ele devolveu rindo. Se alguém manobrar, sobe com estilo, não bate e ainda desce cantando pneu, tu banca mesmo? O Hugo olhou para mim, depois para ela e gargalhou. Se for alguém, eu pago. Se for você, eu pago dobrado. Mas só depois que eu terminar de rir. Ela não respondeu. Só virou, andou até o estacionamento e apontou para uma Scania 113 prateada estacionada do lado do meu azulão. O mesmo modelo, bicudo, firme, parecia até irmã da minha, só que mais nova, mais brava. Eu fiz esse caminho mais de 20 vezes, sei o peso que aquela curva aguenta e sei o torque que meu motor entrega. Eu manobro, amanhã cedo.
Zé Carlos me olhou. Eu não conseguia desviar o olhar dela. Tinha algo na postura, no jeito que segurava a chave, na segurança com que falava. Não era exibicionismo, era certeza. Você conhece ela? Perguntei, quase num sussurro. Marina, caminhoneira. Filha do Silvério, lembra? Aquele que tombou na Serra do Rio do Rastro. Desde que ele ficou fora, ela assumiu o caminhão e nunca mais parou. Engoli seco, porque naquele momento, naquele posto esquecido no meio da serra, com cheiro de óleo e café no ar, eu entendi. Aquela mulher ia mudar alguma coisa dentro de mim. E talvez, só talvez, eu não estivesse pronto para isso. Mas a estrada já tinha decidido. O jogo estava armado. E amanhã, o tapetão ia ser palco de história grande. Capítulo 3. Ela e a Scania prata. No outro dia, antes do sol esticar o primeiro raio sobre o tapetão, eu já estava de pé. Acordei com aquele silêncio estranho, sabe? Quando até o vento parece segurar o fôlego, como se a estrada inteira soubesse que algo grande estava para acontecer. A lanchonete do posto ainda nem tinha aberto, mas a prateada já estava lá. Scania 113 bicuda, prata fosca, faróis ligados, motor aquecido de leve. Uma nave com postura de quem não precisa provar nada. E Marina, sentada no degrau da porta da cabine, com um caderno aberto no colo e um café preto numa caneca de alumínio amassada. Dormiu aí? Perguntei, me aproximando com cautela, sentindo que qualquer palavra errada podia levantar um muro entre nós. Não durmo fácil em lugar que não conheço, respondeu, sem tirar os olhos do caderno. Mas deu para descansar. E você? Ainda acha que é só ladeira? Acho que tem mais coisa aí do que curva fechada e brita solta. Ela finalmente me olhou. E naquele olhar, parceiro, tinha coisa demais. Cansaço, sim, mas também força, experiência, dor e uma raiva contida daquelas que empurram a gente para frente quando tudo ao redor quer que a gente pare. Já ajustou pressão dos pneus? Aquela ladeira exige calibragem exata. Se escorregar na descida, é beijo no barranco. Já revisei tudo ontem, ela disse. Usei scanner antes de sair de casa. Torque ajustado, freio retocado, suspensão firme. Tá na mão. Assenti. Não tinha mais o que dizer. Aquela mulher falava com conhecimento de quem vive estrada, não de quem só passa por ela. E isso impõe respeito. Ficamos ali em silêncio, só escutando o ronco distante de outros caminhões pegando pista. Até que Zé Carlos apareceu, bocejando, abrindo a lanchonete com cara de quem não acreditava muito no que estava prestes a acontecer. Ô Marina, tem certeza disso? Aquela curva já torceu mais de um chassi e vai continuar torcendo, mas não o meu. Foi aí que Hugo chegou. Camisa colada no corpo, relógio caro no pulso e um sorriso debochado no rosto. Pronta para quebrar o para-choque, dona Scania? Pronta para te ensinar a ficar quieto, ela respondeu seca. Mas depois da manobra, não antes, o clima ficou denso. Dava para cortar com faca. Eu, do lado, só observava. Senti vontade de intervir, mas também sabia que aquela era a guerra dela. E ela não precisava de escudo, precisava só de espaço para mostrar quem era. E se bater? Hugo provocou mais uma vez. Vai sair no prejuízo, hein? Se eu bater, tu pode tirar sarro, mas se eu fizer, tu cumpre a aposta. Pago dobrado, ele disse estufando o peito. Marina virou, subiu na Scania prateada, girou a chave com calma. O motor acordou com aquele som grosso, poderoso, que só os 113 sabem fazer. O posto todo silenciou. Zé Carlos parou de lavar o chão. Até um cachorro que estava deitado perto da bomba de diesel levantou as orelhas. Ela jogou a marcha com precisão, saiu de leve e seguiu pela saída de trás do posto, onde começava a estrada de terra batida que levava até a ladeira maldita. Eu fui atrás. Não consegui evitar. Meu azulão precisava ver aquilo de perto. Eu também. No caminho pela rádio, ela falou comigo. João, por que você está vindo? Porque meu caminhão conhece uma guerreira quando vê uma. Do outro lado, silêncio.
mas deu para ouvir o suspiro dela, daqueles que a gente solta quando o peso do mundo sai das costas por um segundo. Chegamos na base da ladeira. A rã estava lá em cima, reluzente, como se fosse um troféu. Mas para mim, naquele momento, o troféu era ver aquela mulher segurando firme no volante, encarando a subida como se fosse um velho inimigo. E ao mesmo tempo, uma velha amiga. Ela ligou os faróis auxiliares, ajustou o banco, engatou. "Vai, Marina! Mostra para eles!" O motor gritou, os pneus mordiam a terra e a Scania subia com firmeza, sem hesitar, marcha por marcha. Torque exato. E eu ali, vendo tudo, apertando o volante, torcendo como se fosse eu lá em cima. E foi quando ela chegou na primeira curva, a mais traiçoeira, que tudo mudou. Mas isso é coisa para o próximo trecho, porque hoje eu não vi só uma manobra, eu vi uma história começando. E eu estava lá, eu vi, eu senti, e ainda estou tentando entender o que aquela mulher mexeu dentro de mim. Capítulo 4. Aposta lançada. Quando Marina voltou para o posto, depois de ter subido até metade da ladeira, só para testar o terreno, o silêncio que se fez ali foi diferente. Ninguém mais falava grosso, ninguém mais ria. Até o Hugo, que adorava mostrar os dentes, ficou meio calado, tomando uma água gelada como quem tenta engolir o próprio orgulho. Zé Carlos saiu de trás do balcão e veio até a bomba número 3, onde ela parou o caminhão. Tirou o pano de flanela do ombro, limpou as mãos e olhou direto nos olhos dela. Tinha um respeito não declarado naquele olhar, mas também uma dúvida que ele ainda não conseguia engolir. "Marina, você tem certeza?" Ela desceu do caminhão, pisando firme, como se cada passo fosse uma resposta. "Tenho, Zé. E você também sabe que eu consigo. Só não quero admitir que uma mulher pode dar conta do que metade dos cara chata que passam aqui não conseguem." A frase bateu seco no peito dos que estavam por perto. Um ou outro deu risadinha nervosa, outros fingiram não ouvir. Mas a verdade estava ali, estampada no rosto de todo mundo. Ninguém botava fé. "Você sabe o que essa aposta representa?" Ele perguntou, tentando manter o tom neutro. "Se errar uma manobra ali, você não só perde a aposta, como ainda vai ver sua carreta descendo de ré, desgovernada, direto para a cerca de arame do fim do lote. Já vi isso acontecer mais de uma vez." "Eu não erro", respondeu firme. "E mesmo se errar, pelo menos tentei, coisa que muito macho aqui dentro não teve coragem nem de pensar." O burburinho aumentou. Teve um chapinha que tentou se meter, daqueles que ficam só de butuca nas conversas para tirar sarro depois. "Ah, mas ela vai subir com truque, com o 113 bicudo? Ah, tá de brincadeira. Você tem alguma dúvida, parceiro?" Ela virou de lado, encarando ele com um meio sorriso. "Pode subir comigo e ver de perto como é que se faz. Ou prefere ficar aqui fazendo piada?" O cara gaguejou, recuou e voltou a tomar o pingado na lanchonete sem responder. Eu fiquei só observando de fora, encostado no paralama do meu azulão, sentindo o clima pesando no ar. Era como se a tensão tivesse virado fumaça de diesel. A cada segundo, mais e mais gente aparecia. Até caminhoneiro de outra base parou por ali só para ver o desenrolar. Foi então que Zé Carlos, com um suspiro demorado, puxou o pano do ombro e deu 2 tapinhas no próprio boné. "Tá bom, a aposta tá oficializada." Virou pro pessoal. "Se a Marina subir até o topo, manobrar sem ralar o para-choque e descer inteira, o Hugo vai bancar o diesel de todos os caminhoneiros desse posto por uma semana e ainda entrega o scanner automotivo que prometeu. Tô certo?" Hugo, agora visivelmente incomodado com o rumo das coisas, tentou manter a pose. "Tá certo, mas eu vou ver de perto. Se ela der um toque no meio-fio, perde." "Aceito os termos", Marina respondeu estendendo a mão. Eles se cumprimentaram. A mão dela firme, sem hesitar. A dele, meio molenga, sem força. Dava para ver que o jogo tinha virado e ele estava engolindo seco. Zé Carlos então subiu em cima de um toco de madeira e avisou em voz alta: "Amanhã, 7 da matina.
A subida vai ser feita. Quem quiser ver, que esteja aqui cedo. E que venha com respeito. A estrada não tem lado para homem ou mulher. Só para quem tem coragem. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Zé sempre foi tradicionalzão, meio fechado. Mas dessa vez, parecia que até ele entendeu o que estava prestes a acontecer. E ali, naquele discurso, senti que algo mais fundo estava sendo mexido. Depois disso, Marina passou por mim e parou do meu lado. Ficamos os dois olhando para o horizonte, onde a estrada sumia em meio às árvores. E aí, João, o que você acha? Respirei fundo. Olhei para ela, para o caminhão dela, depois para o meu. Acho que você já ganhou. Só de botar esse povo para engolir a língua já valeu. Ela sorriu de leve, mas o olhar ainda era sério. Não estou fazendo isso por eles. Por quem, então? Ela hesitou um segundo. Depois falou baixo, quase num sussurro. Por mim e pelo meu pai. Engoli seco. Não precisei perguntar mais nada, porque eu entendi. Ali, na beira daquele posto velho, uma mulher ia subir uma ladeira para muito mais do que provar habilidade. Ela ia enfrentar um passado, um peso antigo, um monte de coisa que ninguém ali fazia ideia. E eu ia estar lá, com meu azulão ligado, pronto para subir junto se fosse preciso, porque tem coisa que a gente não vê todo dia. E quando vê, não tem como ignorar. Capítulo 5. Torque e preconceito. Tava quase anoitecendo quando ele apareceu. Eu estava sentado no banco de concreto ali do lado do azulão, com a caneca de café na mão, trocando 2 palavras com Zé Carlos e acompanhando Marina ajeitar uns detalhes na Scania prata. Tudo parecia tranquilo, até aquele ronco meio abafado quebrar o silêncio do pátio. Não era motor novo, nem nave moderna. Era caminhão velho, trucado, escapamento estourado. E quando parou, soltando fumaça e tremendo igual gelatina, já deu para ver de quem se tratava. Sérgio, bicheira ambulante e língua afiada. Rodava o sul inteiro espalhando opinião como se fosse verdades eternas. Um cara que cresceu achando que estrada era lugar só de bruto, que volante não combinava com unha pintada nem cabelo preso. Olha só. O que temos aqui? Ele soltou descendo da cabine com aquele sorriso torto. Estão me dizendo que a próxima piloto do ano é uma mulher? Você tá de brincadeira, né, Zé? Zé Carlos nem respondeu. Só bufou e continuou limpando o balcão. Eu fiquei de boa, mas já sabia que ia dar ruim. Marina, que até então estava calada, limpando os faróis da Scania, se virou devagar, como quem já ouviu aquilo antes. E muitas vezes. Boa noite para você também, ela falou tranquila. Boa mesmo vai ser amanhã, quando essa gracinha da RAM passar por cima da tua ilusão, moça. Você não tem ideia do que é aquela curva. Aquilo ali não foi feito para quem dirige com mão leve e fala manso. Marina respirou fundo, olhou para o cara com uma calma que incomodava mais do que qualquer grito. Eu dirijo desde os 20, Sérgio. Meu primeiro caminhão foi um da roça. Sem direção hidráulica, sem ar, sem dó. Já puxei areia doce em subida de cascalho. Já empurrei caminhão atolado no braço. Não meça meu torque pela minha cara. Ah, claro, ele respondeu com sarcasmo. Deve ter aprendido a manobrar no simulador ou com tutorial de YouTube, né? Foi aí que o sangue subiu em mim. Ei, Sérgio, me levantei falando firme. Se ela não presta, por que você não teve coragem de tentar a aposta? Tá com medo da ladeira ou com medo de ver ela ganhar? Ele me encarou, mas recuou meio sem graça. Tava acostumado a ter plateia aplaudindo as piadas dele. Mas ali, ninguém riu. Todo mundo ficou quieto, de olho, porque já tinham visto Marina subindo até a metade da ladeira como quem vai buscar pão, e sabiam que ela não estava ali para brincar. Vocês estão romantizando demais essa história, ele resmungou. Caminhão não é lugar para florzinha. E preconceito não é bem-vindo na estrada, Marina devolveu. Mas você pode continuar assistindo de camarote. Sérgio soltou uma risada seca e virou as costas, caminhando de volta para o seu caminhão com passos pesados. Eu olhei para Marina. Ela ficou parada, olhando para o chão por uns segundos. Aquela firmeza toda,
Por dentro, escondia uma coisa que eu vi só no olhar dela quando ele virou as costas. Dor antiga. Ferida que já cicatrizou, mas que arde toda vez que alguém cutuca com descaso. Cheguei mais perto com cuidado, não falei nada, só ofereci a caneca de café. Ela aceitou, bebeu um gole e respirou fundo. Isso nunca muda, João. Onde tem mulher no volante tem alguém duvidando. Mas amanhã vai ter gente aprendendo a respeitar. Ela sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era de quem já ouviu aquilo antes, de quem já subiu muita ladeira com o dobro de peso, só para provar o básico, que podia. Meu pai dizia que estrada ensina mais que qualquer escola, só que às vezes ela cobra caro, disse ela, ainda olhando para o horizonte. O dia que ele tombou o caminhão foi porque quis evitar bater num carro com uma família dentro. Salvou 4 vidas e perdeu a dele. E no fim o povo só perguntou por que ele foi desatento. Eu travei. Eu não sabia disso, Marina. Ninguém sabe. Mas é por ele que eu tô aqui. Não é por scanner nem por aposta. É por respeito, por memória, por tudo que ele me ensinou. Ficamos em silêncio. Só o barulho da bomba de diesel ao fundo e o rádio velho do posto tocando uma moda triste de estrada. Naquele momento não era mais sobre manobra, era sobre história, sobre dor, sobre força. E eu, que achava que já tinha visto de tudo na estrada, percebi que ainda tinha muito para aprender, especialmente com ela. Capítulo 6. Café e verdades. A madrugada já ia passando das 2, quando o movimento do posto acalmou de vez. Os faróis dos caminhões iam sumindo no tapetão, e a única luz que sobrava era a da lanchonete acesa no canto, jogando aquele brilho amarelado nas paredes de azulejo branco. Zé Carlos tinha ido dormir num quartinho dos fundos, e eu fiquei ali, com Marina, sentados frente a frente na mesa encardida da lanchonete, 2 canecas fumegando café forte, sem açúcar. Ela mexia o líquido como se estivesse procurando coragem no fundo da caneca. Eu só observava. Já tinha visto caminhoneiro de todo tipo, mas Marina era diferente. Carregava o silêncio como quem carrega uma carga sensível, firme, sem soltar. Você sempre foi da estrada? E perguntei, quebrando o silêncio. Ela olhou para mim como se a pergunta já tivesse sido feita 1000 vezes, mas ainda assim respondeu com respeito. Sempre. Desde pequena, meu pai me levava nos trechos quando podia, me ensinou a ouvir o motor, sentir a curva, respeitar o tempo da máquina. Eu tinha 11 anos quando aprendi a trocar pneu, 15, e já manobrava o toco da transportadora dele no pátio. Silvério, né? Ela assentiu, os olhos brilhosos. Era só falar do velho que o ar mudava. Ele era caminhoneiro raiz, desse que dirigia com o rádio desligado, só escutando o ronco do motor e a estrada cantando. Nunca se gabou, nunca levantou voz, mas todo mundo conhecia e respeitava. Eu lembro dele. Uma vez cruzamos em Pato Branco, estava levando uma carga de areia doce, deu espaço na serra para eu passar. Me lembro porque ele acenou com 2 dedos só e eu entendi tudo. Ela sorriu. Era o jeito dele, simples e direto. Ele dizia, filha, estrada não é lugar de falação, é lugar de ação. E eu, tô tentando seguir isso até hoje. A caneca dela tremia levemente na mão. Não era frio, era lembrança pesada. E o acidente? Perguntei, meio receoso. Fiquei sabendo que ele tombou. Ela respirou fundo, colocou a caneca na mesa e ficou um tempo olhando para o nada, como se estivesse assistindo a cena outra vez. Foi na BR-282. Chovia fino. Ele viu um carro pequeno vindo na contramão, tentando ultrapassar onde não devia. Uma família dentro, 4 pessoas. Se ele seguisse, ia bater de frente. Preferiu jogar o caminhão para o barranco. A carga prensou ele na cabine, não deu tempo. Fiquei sem palavras. Aquilo me atingiu no peito como soco seco. Já tinha perdido colega, amigo, até parente na estrada, mas sempre doía do mesmo jeito. E o povo? Perguntei. Sobreviveu? Todos, sem um arranhão. Meu pai salvou 4 vidas e... Ela parou. E ninguém nem voltou para agradecer.
O silêncio voltou, dessa vez mais pesado. Oh, desde então, tudo mudou. A transportadora que era dele ficou com dívida. O seguro não cobriu tudo. Eu tive que assumir. Vendi o que deu. Fiquei com a Scania. É velha, mas é o que tenho. É com ela que rodo, que pago conta, que honro o nome dele. Eu olhei para ela de novo e percebi que aquela mulher não era só força. Era memória viva. Era ferida aberta rodando em cada curva. E você, João? Já perdeu alguém na estrada? Assenti com um leve sorriso sem graça. Meu irmão era mais novo. Foi tentar descer a Serra do Cafezal com carga mal amarrada. O freio falhou. Até hoje eu escuto o rádio daquele dia pedindo socorro. Ela encostou o braço na mesa, como se quisesse segurar o peso das minhas palavras também. A gente carrega mais do que carga, né? A gente carrega histórias. Algumas boas, outras que a gente nem queria lembrar. Ficamos assim por uns bons minutos, sem pressa nenhuma, só deixando as palavras repousarem no meio do vapor do café e da saudade que rondava aquela mesa. Amanhã, quando eu subir aquela ladeira, não é só por mim, ela disse firme, mas com a voz embargada. É pelo velho. É por todas as vezes que eu ouvi não pode, não consegue, isso não é para mulher. E é também por quem ficou pelo caminho. Eu só consegui balançar a cabeça em respeito. Ela não precisava de minha aprovação. Já tinha tudo o que precisava dentro dela. Mas ali, naquela madrugada fria, com cheiro de pão na chapa ainda no ar, eu entendi. O desafio não era mais uma aposta. Era pessoal. Era íntimo. E eu estava orgulhoso de estar do lado certo da história. Capítulo 7. Scanner e estratégia. O sol ainda nem tinha esquentado direito o teto dos caminhões quando vi Marina ajoelhada ao lado da Scania prata, com o capô lateral aberto e um aparelhinho na mão. Um scanner automotivo moderno, desses que até conversa com o motor. Cheguei devagar, com a caneca de café na mão e a cara ainda amassada de sono. A madrugada anterior tinha sido pesada, mas algo em mim não deixava dormir muito. Talvez fosse a ansiedade, talvez fosse o respeito crescente que eu vinha sentindo por aquela mulher. Já começou a trabalhar, é? Soltei, me apoiando na porta do bicudo azul. Caminhão é igual gente, João, respondeu sem tirar os olhos da tela do scanner. Antes de pedir esforço, tem que saber se o corpo está respondendo direito. Ela levantou devagar, limpou as mãos numa flanela e apontou para o visor. Sistema de injeção está no ponto. Freio regulado, pressão de turbo ajustada. Suspensão precisa de atenção na volta, mas para subida vai tranquilo. Você manja mesmo disso aí, hein? Falei impressionado. Se eu não manjar, ninguém manja por mim, disse dando de ombros. Quando se roda sozinha, aprende a escutar o motor como quem escuta o coração de um amigo. Qualquer batida fora do normal, qualquer ruído diferente. É sinal de alerta. Ela fechou o capô com firmeza e se encostou na lateral do caminhão. Comecei dirigindo o ônibus, continuou. Urbano. Linhão em cidade grande. Acordava às 4, saía com o estômago embrulhado e voltava com as costas doendo. Depois pulei para interestadual. Dormia em rodoviária, comia marmita fria e viajava de madrugada com o banco duro e freio chiando. E como foi parar na boleia da Scania? Quando meu pai morreu, a transportadora quase faliu. Ninguém quis assumir a bronca, nem meus tios, nem os amigos que diziam que ele era irmão. Vendi o que deu, comprei essa Scania 113 e comecei a rodar por conta, aos 22. Primeira viagem, puxando palito doce num toco arrendado. Assobiei baixo. E sozinha, sempre. Ela olhou para o horizonte como quem mede a estrada com os olhos. Eu entendi aquele olhar. Era de quem não se assusta mais com a distância, só respeita o que vem pela frente. Nunca teve medo? Todo dia. Mas o medo me protege. O medo me faz revisar o freio 2 vezes, escutar o ronco do motor com atenção, parar antes da exaustão. O que não pode é deixar o medo paralisar. Aí sim se perde.
A conversa estava séria, mas veio um chapinha lá do canto do posto se metendo. E esse aparelhinho aí resolve tudo, é? Marina sorriu de lado. Resolve mais que palpite de curioso. O povo deu risada. O cara sumiu. E eu, cada vez mais curioso por dentro. E qual tua estratégia para a ladeira? Perguntei, tentando puxar o foco de volta. Ela andou até a traseira da Scania, pegou um bloquinho dobrado dentro da mochila e me mostrou. Tinha o desenho da ladeira feito à mão, com curvas, medidas, inclinação e até observações sobre o solo. Mapeei tudo. A curva principal tem inclinação de 21 graus. A subida exige torque firme até o segundo ponto de apoio. Depois tem que jogar leve para alinhar na reta antes da manobra. Se entrar com rotação alta demais, escapa pneu. Se for com baixa demais, perde tração. É equilíbrio. E isso tudo você tirou só olhando? Não. Rodei o trecho de manhã. Fiz leitura com scanner. Anotei o comportamento da suspensão e do motor. Meu 113 é trucado, mas tem tração firme. Se eu respeitar o tempo dele, ele me leva. Eu fiquei ali parado, olhando aquele papel, tentando absorver tudo aquilo. Nunca tinha visto alguém preparar uma manobra com tanta técnica, com tanto respeito. Ela não estava indo no peito, estava indo com método. E aí entendi. Marina não era só força, era estudo. Era estrada com cérebro e alma. Sabe o que mais me assusta nessa subida? Ela falou, já guardando tudo de volta. O quê? Não é a ladeira, não é a curva, nem o peso. É a torcida contra. É o olhar de quem já espera que eu fale, que não vê meu esforço, só minha cara. Isso cansa. Eu respirei fundo, deixei o café esfriar na mão. Então deixa eu te falar uma coisa, Marina. A tua vitória já começou. Quem prepara com alma não depende de aplauso. E eu, se precisar, subo atrás de ti, de olho no retrovisor. Só para garantir que, se o mundo quiser pesar, vai ter outro Scania firme dividindo o fardo. Ela me olhou séria e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Obrigada, João. Mas amanhã eu subo sozinha. E eles vão ver. Vão sim. E eu ia estar lá, testemunhando tudo, porque ali, naquele pátio poeirento, o que estava prestes a acontecer era mais que uma manobra, era um marco. Capítulo 8. O passado de Marina. Era fim de tarde. O céu já puxava aquele tom alaranjado queimado, bonito de ver, dos dias secos de estrada. Eu e Marina estávamos sentados na beira do pátio, perto de uma carreta esquecida. O movimento do posto tinha diminuído, mas o ar parecia mais pesado do que nunca. Ela mexia numa chave de caminhão entre os dedos, girando devagar, como quem enrola a própria coragem. Eu já sabia, dali vinha história forte. Quando Marina falava, não era conversa jogada fora, era coisa guardada no fundo do peito. Quando meu pai se foi, João, eu não tive tempo nem de chorar direito. Fiquei calado, só deixei ela desaguar. Enterramos ele num sábado. Na segunda-feira, já tinha credor batendo na porta. A transportadora que ele ergueu a vida toda estava atolada em dívida. Frete fiado, caminhão parcelado até a alma, banco cobrando cada centavo. Era como se o mundo tivesse desabado de uma vez só. Ela apertou a chave na mão, os olhos fixos no chão. Minha mãe não levantava da cama. Meus irmãos, cada um sumiu para um canto. Disseram que era melhor entregar tudo, deixar falir, começar do zero. Mas eu não consegui. Você ficou. Completei num tom baixo. Fiquei. Vendi carro, móveis, até aliança velha. O que deu para salvar, eu salvei. Peguei a Scania 113 que ele tinha comprado pouco antes do acidente, a única quase quitada, e foi com ela que eu comecei a rodar sozinha. Aquela palavra sozinha caiu como pedra no pátio vazio. Eu senti o peso. E os outros caminhões? Perguntei sem jeito. Foram sumindo. Os de consórcio, o banco levou. Os mais velhos, vendi por migalha. Só sobrou esse. Mas para mim, ele não é só caminhão. É memória, é dívida, é meu fio de vida. Eu respirei fundo. Vi nela não só uma caminhoneira cascuda, mas uma filha que segurou a barra de uma família inteira com o mundo despencando. Você tinha quantos anos?
22. Nem sabia calcular lucro direito, só sabia engatar marcha e ir. Aprendi errando, tomando calote, aceitando frete que mal pagava o diesel. Teve semana que minha janta era pão dormido com café frio. Dormia na boleia para não gastar. Banho, só em banheiro de posto, com sabonete rachado. E nunca pensou em largar. Ela deu uma risada curta, amarga, todo dia. Mas desistir não era opção. Minha mãe dependia de mim. As contas dependiam. E cada quilômetro que eu rodava era uma dívida a menos. Cada vez que eu ligava o motor, era como se dissesse: não vão enterrar o nome do meu pai junto com ele. Meus dedos bateram na mesa, nervosos. Eu já tinha perdido gente querida na estrada. Já vi muito bruto tombar por causa de dívida, de cansaço, de solidão. Mas ver uma mulher tão nova carregar esse rojão, sem apoio, sem rede, só no peito e no diesel, aquilo era diferente, era grande. E hoje? Perguntei. Hoje eu respiro. Ainda tem dívida, claro, mas consigo manter. Faço frete para empresa séria, pego carga filé quando dá. Só que, para chegar até aqui, engoli muito desaforo. Piada, preconceito, gente dizendo que eu estava brincando de caminhão. Mas estou aqui, inteira. O brilho no olhar dela entregava tudo. Era orgulho, mas também dor. E é por isso que amanhã importa tanto. Não é pelo scanner, não é pelo diesel. É provar que tudo isso valeu. Que cada lágrima, cada pneu furado, cada noite no acostamento, não foi em vão. Você já provou, Marina. Quem tem olho sabe. Ela balançou a cabeça, firme. Não é sobre eles, João. É sobre mim. Eu preciso sentir que consigo. Que não falhei com o velho. Que ele não tombou à toa. Deixei o silêncio tomar conta. Só se ouvia o vento e, ao fundo, um caminhão acelerando na BR. Olhei para Marina e vi mais do que uma caminhoneira pronta para um desafio. Vi alguém que, desde menina, carregava peso demais. E mesmo assim, não parava. Amanhã, quando você subir, você não vai estar sozinha. Falei, quase num sussurro. O que teu pai foi, o que você é, vai estar lá. E eu também. Se precisar, eu engato atrás. Nem que seja só para ver teu retrovisor cheio. Ela me olhou. Dessa vez, com um sorriso de verdade cansado, mas cheio de gratidão. Obrigada, João, por ouvir, por não rir da minha história, por respeitar. História sua não é drama, Marina. É estrada. E estrada de verdade merece respeito. Ela respirou fundo, guardou a chave no bolso e se levantou. O sol já tinha sumido. A noite caía, trazendo consigo um silêncio pesado. Mas eu sabia, dentro daquela mulher já tinha amanhecido faz tempo. No outro dia, a ladeira ia ser só mais uma prova, porque a subida mais difícil ela já tinha enfrentado sozinha. Capítulo 9. Confiança na subida. Amanheceu com o ronco de motor pelo pátio. Caminhoneiro já acorda no barulho, e aquele dia parecia diferente. O sol mal tinha dado as caras, e já tinha gente se ajeitando nas mesas da lanchonete, comentando a aposta. Uns diziam que era loucura, outros já falavam em fiasco certo. Mas Marina estava calma. Ela tinha estacionado a Scania prata do lado do meu azulão, os dois bicudos alinhados, imponentes, como se fossem dois velhos guerreiros se preparando para a batalha. Eu vi ela descer da boleia, flanela no ombro e ir direto para o motor. Vai revisar de novo? Perguntei, me aproximando. Sempre, respondeu sem nem olhar para mim. A estrada não perdoa a confiança cega. Eu encostei ao lado dela. Então bora revisar juntos. 4 olhos veem mais que 2. Ela me olhou de canto, avaliando se eu falava sério. Depois deu de ombros e me entregou a lanterna. Luz aqui, no filtro de combustível. Obedeci. Segurava firme a lanterna enquanto ela passava a mão pelos cabos, pelo encaixe, pelo corpo da bomba injetora. O jeito dela era detalhista, quase carinhoso. Não era só mecânica, era intimidade. Tá limpo, disse ela, voltando a se levantar. Agora vamos ver a calibragem dos pneus. Agachei do outro lado, peguei o manômetro e comecei a medir.
Ela veio junto, anotando os valores num caderno. A cada pneu que confirmava no ponto certo, eu sentia mais firmeza na preparação dela. Não tinha espaço para erro. Você confia mais no caderno do que no scanner? Perguntei. Confio em mim. O scanner mostra números, mas quem entende o peso na curva sou eu. Se eu não sentir na pele, não adianta. A resposta me pegou em cheio. Eu conhecia muito motorista que só confiava em tecnologia e outros que só iam no instinto. Mas Marina tinha encontrado o meio termo, técnica e sensibilidade, estrada no coração e na cabeça. Ficamos uns bons minutos assim, debaixo do sol que começava a esquentar. Ajustamos freio, conferimos óleo, olhamos as mangueiras de ar. Cada detalhe era um passo a mais na confiança. No meio disso ela parou, limpou as mãos e me encarou. João, posso ser sincera? Manda. Eu não deixo ninguém mexer no meu caminhão. Nunca. Esse aqui é minha vida. É meu sustento. Se alguém erra, eu é que pago. Mas você? Não sei. Ela respirou fundo. Com você é diferente. Parece que entende. Fiquei em silêncio. Aquilo era mais que um elogio. Era um voto de confiança, de quem aprendeu a não confiar em ninguém. Eu entendo, Marina, porque o meu azulão é minha história também. Falei, batendo no paralama do meu Scania. Ele já me salvou mais vezes do que eu consigo contar. Se você confiar em mim, eu vou cuidar da tua prata como cuido do meu. Ela assentiu. O silêncio que ficou não era vazio, era cheio de significado. Terminamos a revisão e eu ajudei a fechar o capô. Ela bateu a mão na lataria, como se fosse uma despedida antes da luta. Agora não tem desculpa, tá tudo pronto, disse firme. E você, tá pronta? Arrisquei perguntar. Ela respirou fundo. Pronta eu nunca tô, mas preparada, tô sim. E naquele olhar eu vi mais do que determinação. Vi cicatriz, vi medo, vi coragem, vi tudo misturado. E foi nesse instante que percebi. Minha admiração por Marina já não era só pela motorista, era pela pessoa, pela força invisível que ela carregava. Quando voltamos para o pátio, o burburinho aumentou. Sérgio estava lá, encostado no caminhão dele, soltando piada para quem quisesse ouvir. Vai ser bonito de ver, essa ladeira já engoliu muito bruto. Quero ver se vai engolir também uma princesa do volante. Marina ouviu, mas não respondeu. Só ajeitou o boné e caminhou até a boleia. Eu vi no rosto dela que as palavras ainda machucavam, mas ao mesmo tempo serviam de combustível. Cheguei perto dela antes de ela subir na cabine. Marina, amanhã, quando essa Scania prateada roncar na subida, todo esse povo vai ter que engolir seco. Mas eu já te digo uma coisa. Não importa o que acontecer lá em cima, para mim você já provou quem é. Ela parou, segurou a porta aberta e me olhou com seriedade. Obrigada, João, por acreditar quando ninguém acredita. Não tô acreditando não, tô vendo. É diferente. Ela deu um meio sorriso, subiu na boleia e bateu a porta. O ronco do motor encheu o pátio. E eu fiquei ali, com o coração batendo forte, sabendo que a confiança tinha mudado de lugar. Já não era só dela com o caminhão, agora era dela comigo. E isso, parceiro, vale mais que qualquer scanner ou aposta. O sol já estava alto, a subida ia ser amanhã, mas a verdadeira escalada já tinha começado. Capítulo 10. Sérgio sabota. A noite caiu arrastada sobre o pátio do posto. As conversas diminuíam, mas a expectativa crescia. Amanhã cedo ia ser o dia da aposta, e todo mundo já estava com a cabeça na tal ladeira. Eu fiquei encostado no azulão, observando a movimentação, enquanto Marina ajeitava umas coisas dentro da cabine dela. Foi aí que percebi Sérgio. Ele não fazia barulho, mas o jeito dele já entregava a coisa errada. Passava de um canto para o outro, olhando para os lados, como quem procura sombra para se esconder. Aquela cara de quem não aceita ficar de escanteio. Resolvi seguir de longe. Ele pegou um balde atrás do caminhão dele, tampado com lona.
Caminhou pelo acostamento até sumir na curva que levava para a ladeira. Meu coração acelerou. Já imaginei coisa ruim. Esperei alguns minutos, depois fui atrás. O chão de terra ainda guardava as marcas frescas dos passos dele. Quando cheguei na curva, não precisei de mais nada. O Sérgio estava espalhando cascalho solto bem no ponto mais traiçoeiro da subida. "Ô, parceiro!" gritei, descendo da ribanceira. Ele se virou assustado, mas logo fechou a cara. "O que você está fazendo aí, Sérgio?" "Nada demais. Só ajeitando o caminho." "Ajeitando? Com cascalho solto? Tá querendo ver alguém descer de ré, é isso?" Ele jogou o balde no chão, irritado. "Essa história já passou do limite, João. Essa mulher não vai manobrar melhor do que eu, nem melhor do que qualquer homem daqui. Essa aposta é uma palhaçada." Me aproximei firme. "Palhaçada é trapacear. Você tá jogando sujeira na pista porque tem medo de ver ela calar tua boca." "Cala a boca, você!" Ele retrucou, o rosto vermelho. "Estrada não é lugar para mulher. Nunca foi, nunca vai ser." A raiva subiu em mim. Por um segundo, pensei em partir para cima, mas me segurei. Respirei fundo e apontei o dedo para o peito dele. "Você pode até espalhar todo o cascalho do mundo, Sérgio, mas sabe o que vai acontecer? Ela vai subir assim mesmo, vai subir e vai manobrar. E você vai ter que engolir seco." Ele riu, debochado, mas a insegurança estava estampada no olhar. "Amanhã a gente vê." Saiu chutando o balde e voltou para o posto, bufando. Eu fiquei mais um tempo ali, chutando o cascalho para a beira da pista, tentando limpar o máximo que dava. Não adiantava muito. Amanhã aquele trecho ia estar traiçoeiro. Quando voltei para o pátio, Marina já estava do lado de fora da Scania, mexendo numa bolsa de ferramentas. Ela me olhou de longe, percebeu minha expressão carregada e franziu a testa. "O que houve?" Pensei em esconder, mas não consegui. O Sérgio estava na ladeira, tentando sabotar. Jogou o cascalho solto bem na curva principal. Ela respirou fundo, mas não demonstrou surpresa. Eu já esperava. Esse tipo de homem não sabe perder. Eu tentei limpar, mas não vai adiantar muito. O trecho vai estar perigoso. Ela enxugou a mão no pano, fechou a bolsa e disse: "Calma, João. Estrada é cheia de Sérgio, gente que torce contra, que sabota, que tenta puxar a gente para trás. Mas quer saber? Eu não corro deles, eu passo por cima." Aquilo me calou, ela tinha razão. "Só promete uma coisa", falei. "Se sentir que não dá, não força. Essa aposta não vale tua vida." Ela me encarou, firme. "Eu não vou forçar, vou calcular, vou sentir o caminhão. E se a estrada me permitir, eu subo. Se não, eu paro. Não preciso provar nada a ninguém." O jeito como ela disse me deixou em silêncio. Era maturidade, força com sabedoria. E eu sentia cada vez mais respeito. O resto da noite passou pesado. Ninguém dormiu direito. No fundo, todo mundo sabia que não era só uma aposta. Era um marco. Amanhã, a estrada ia escolher um lado, o da coragem ou o do preconceito. Eu deitei no banco do meu azulão, mas não consegui fechar os olhos. Fiquei pensando no cascalho, na curva, no olhar do Sérgio e principalmente no jeito de Marina segurar o volante como quem segura o destino inteiro nas mãos. O ronco dos motores adormecendo ao redor foi diminuindo, até que sobrou só o barulho do vento batendo nas lonas da carreta. Amanhã cedo, o tapetão ia tremer. Capítulo 11. A subida. O dia amanheceu com a ladeira lotada de gente. Nunca vi tanta curiosidade junta num canto esquecido da estrada. Caminhoneiro encostado no guarda-rail, chapa pendurado na carroceria. Até família de carro pequeno tinha parado só para assistir. Parecia até festa de interior, mas a tensão no ar era de campeonato. Marina desceu da boleia cedo, revisou os pneus, passou a mão na lataria da Scania prata como quem cumprimenta um velho parceiro. Eu fiquei de lado, só observando. Meu coração batia no ritmo do compressor, enchendo o ar. "Tá pronta?" perguntei. "Mais que nunca", respondeu com voz firme, mas o olhar carregava o peso de tudo que já tinha contado. O Hugo apareceu com aquele sorriso debochado, óculos escuros
e a rã brilhando no topo, como se fosse troféu esperando. Sérgio, encostado no caminhão dele, ria sozinho, cruzando os braços como quem já sabia o final. Zé Carlos subiu num toco de madeira, ergueu a voz. Tá valendo! Quem quiser ver coragem, que abra os olhos. Quem quiser duvidar, que fique calado. Marina subiu na cabine, ligou o motor. O ronco ecoou fundo pelo vale, grave, firme de arrepiar. Aquilo não era só barulho de caminhão, era um grito de desafio. Ela engatou a primeira, soltou a embreagem devagar e a Scania começou a se arrastar. O povo foi silenciando, cada um prendendo a respiração. Eu senti a mão suar, mesmo sem estar no volante. A subida começou tranquila. A máquina avançava devagar, os pneus mordendo a terra, o motor cheio de torque. Mas logo veio a primeira curva, aquela que Sérgio tinha tentado sabotar na noite anterior. Eu sabia que ali estava o perigo. A roda traseira patinou no cascalho solto. O barulho foi agudo, seco, como um arranhão no peito. O caminhão deu uma leve derrapada para o lado. A galera gritou, alguns já levantaram a mão como quem dizia, acabou. Mas Marina não perdeu o controle. Segurou firme, reduziu no tempo exato, manteve o giro constante. A Scania voltou para o trilho como se tivesse nascido para aquilo. O silêncio voltou, mas agora era outro. Era respeito. Eu sorri sozinho. Vai, menina, mostra para eles. Mais alguns metros e veio a segunda parte, o S da ladeira. Trecho ingrato, estreito, que não perdoa erro de cálculo. Ali, muito bruto já tinha ficado. Eu mesmo já tinha visto carreta descendo de ré, sem freio, motorista desesperado. Marina ajeitou o corpo no banco, segurou o volante com as duas mãos, os olhos fixos no ponto de saída da curva. O motor rugiu mais forte, o Scania inclinou, o povo prendeu a respiração outra vez. Um barulho metálico ecoou. Achei que fosse batida, mas não. Era só a carreta roçando no cascalho da beira, raspando de leve. Ela compensou com maestria, girou o volante no ponto certo e a curva foi vencida. O povo explodiu em gritos, metade de surpresa, metade de aplauso. Até Zé Carlos abriu um sorriso orgulhoso. Mas o trecho mais difícil ainda vinha. O último aclive, antes do topo, onde a inclinação exige tudo do motor. É ali que a máquina fala mais alto que o motorista. Se não tiver preparo, não sobe. Marina olhou pelo retrovisor. Vi aquele brilho diferente nos olhos dela, como se fosse conversa silenciosa comigo. Eu entendi sem palavras. Agora é pra valer. Ela reduziu marcha, acelerou firme. O Scania respondeu com força, mas os pneus voltaram a cantar no cascalho. O cheiro de borracha queimada se espalhou pelo ar. O motor rugia no limite. O caminhão parecia querer parar. Vai, 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 murmurei, apertando o punho. De repente, silêncio. Como se o mundo tivesse parado por um segundo. O motor deu uma engasgada, a rotação caiu e o caminhão ameaçou morrer no meio da subida. O povo gritou de novo, alguns já rindo, outros com a mão na cabeça. Mas Marina não tremeu. Puxou o freio no ponto exato, respirou fundo e engatou de novo. Eu vi o corpo dela inclinar, a força toda no pé direito, o olhar fixo no horizonte. O motor respondeu. O Scania rugiu como fera acordando. E então, como se fosse milagre de estrada, a prata voltou a subir. Devagar, firme, sem vacilar. 1 metro. 2, 3, até que o barulho do motor se misturou aos gritos da plateia. Ela tinha vencido o pior trecho. O caminhão alcançou o topo. O silêncio voltou mais uma vez. Todos esperando. Marina ainda tinha que manobrar lá em cima, no espaço apertado, sem raspar, sem perder o equilíbrio. A tensão era tanta que dava para ouvir o vento passando entre as árvores. Ela respirou fundo, girou o volante devagar. O caminhão se inclinou, o eixo traseiro quase encostando na beira. Mais um suspiro coletivo da galera. Mais um segundo que pareceu uma eternidade. E então, com a precisão de quem nasceu para isso, a Scania prateada completou a manobra. O topo era dela. Eu quase soltei um grito, mas fiquei calado. Só senti o peito explodindo.
Porque eu sabia. O que vinha agora ia ser ainda maior. Ela não só tinha vencido a subida, tinha calado cada olhar torto, cada riso debochado, cada palavra de Sérgio e Hugo. Mas a descida... a descida ainda estava esperando, e todo mundo sabia. Se subir exige coragem, descer exige alma. Capítulo 12. O topo e o bloqueio. O ronco da Scania prateada ainda ecoava quando ela venceu a última curva e estacionou firme no topo da ladeira. O povo explodiu em gritos, palmas, buzinaço de quem tinha vindo só para assistir. Eu mesmo quase não contive o peito. Parecia que o motor do meu azulão roncava junto, só de orgulho. Mas o silêncio voltou rápido, cortado pelo barulho da RAM preta acelerando. O Hugo, com aquele sorriso de canto, posicionou a caminhonete atravessada bem no meio da saída. Um bloqueio. O recado era claro. Você pode ter subido, mas não vai passar. O público murmurou confuso. Alguns riram, outros vaiaram. Marina segurava o volante, o suor escorrendo pela testa, mas o olhar dela não vacilava. Sai da frente, Hugo, ela disse, pela janela aberta. A aposta era manobrar. Não era tomar o topo. Ele respondeu, rindo alto. Aqui só passa quem eu deixo. Eu dei 2 passos para frente, o coração já na boca. Aquilo não era mais jogo limpo. E a tensão começou a pesar tanto que dava para sentir no ar. Marina desligou o motor, desceu devagar. Cada passo dela na brita parecia martelada. Chegou perto da RAM, encarou o sujeito nos olhos e falou baixo, mas firme. Se você queria provar alguma coisa, já perdeu. O topo é meu. O Hugo riu encostado no capô, mas o riso dele tremia. O público se aproximava, formava uma roda. O clima esquentava. Foi então que Sérgio apareceu, como sempre no pior momento, encostado no caminhão dele, gritando lá de cima. Deixa passar não, Hugo! Mulher nenhuma merece aplauso aqui. Isso aí foi sorte, vento a favor. Quero ver descer inteira. O povo se dividiu. Uns vaiavam Sérgio, outros riam. Mas eu vi na cara de Marina que aquela provocação doía diferente. Era mais que disputa, era cicatriz aberta. Ela deu um passo à frente, como se fosse responder, mas eu cheguei primeiro. Cala essa boca, Sérgio. Já deu, cara. Você não está torcendo contra ela, você está torcendo contra a estrada. E estrada não perdoa quem não respeita. Ele desceu de onde estava, veio andando rápido, dedo em riste. E você virou advogado de caminhoneira agora, João? Vai defender ela de fralda também? Eu travei a mandíbula, respirei fundo. Senti a mão formigar, pronta para devolver. O povo foi chegando mais perto, esperando briga. O ar ficou pesado, como antes da chuva. Marina, no meio, levantou a mão. Chega, eu não preciso que ninguém brigue por mim. Eu já provei o que tinha que provar. Mas o Hugo continuava na frente da RAM, braços cruzados, rindo feito moleque mimado. Aqui você não passa. Quer descer? Então dá ré. Volta pelo mesmo caminho. A plateia começou a gritar. Uns pediam para deixar ela descer, outros incentivavam o bloqueio. Era caos. Eu me aproximei dela, baixei o tom. Marina, se você quiser, eu ligo o azulão e tiro ele da frente. Ela respirou fundo, encarou a RAM de novo e sussurrou. Não, João. Se eu subir sozinha, eu também desço sozinha. Voltou para a cabine e ligou o motor. O ronco grave da Scania fez o povo calar outra vez. Ela engatou, avançou devagar até a frente, quase encostar no para-choque da RAM. O Hugo não se mexeu. O povo prendeu o fôlego. Eu senti meu coração quase sair pela boca. Ela acelerou. O motor rugiu forte. A Scania tremeu, levantou poeira. Hugo arregalou os olhos, recuou meio metro. Marina avançou mais, firme, até que a caminhonete foi empurrada de lado, perdendo espaço. O público explodiu em aplausos. Hugo, vermelho de raiva, acelerou a RAM e recuou, deixando passagem. Marina manobrou com precisão, virou o bicudo e alinhou na descida. Mas antes de seguir, ela baixou o vidro e falou alto para todo mundo ouvir. Respeito não se pede, se conquista, e hoje eu conquistei o meu. O povo foi ao delírio.
Buzinas, gritos, palmas, até Zé Carlos, emocionado, tirou o boné da cabeça. Sérgio, do lado, ainda resmungava, mas já não tinha mais plateia. A atenção era toda dela. Eu fiquei parado, sentindo o peito apertado. Não era só uma manobra. Não era só aposta. Era um grito contra tudo que ela tinha enfrentado até ali. Enquanto a Scania prateada começava a descer, eu entendi. Aquela mulher não só tinha vencido a ladeira, tinha vencido todos os fantasmas que tentavam segurar ela no acostamento da vida. Mas a descida ainda estava só começando. E a estrada, como sempre, ia cobrar o preço. Capítulo 13. Eu subo. Também. O ronco da Scania prateada ecoava descendo a ladeira, firme, cada marcha engatada no tempo certo. O povo acompanhava com olhos vidrados, esperando qualquer vacilo, e eu, parado ao lado do meu azulão, sentia o sangue ferver. Não dava para só assistir. Marina tinha mostrado coragem demais, mas eu sabia que a estrada não perdoa a solidão. Olhei para o horizonte, para o cascalho solto que Sérgio espalhou e para o jeito que o povo ainda torcia contra. Meu corpo foi sozinho até a cabine. Abri a porta, sentei no banco e quando girei a chave, o motor respondeu grave, como fera acordando. O barulho fez muita gente virar a cabeça. Zé Carlos me olhou sério, como quem pergunta sem falar nada. Eu balancei de leve. Não tinha volta. Engatei a primeira, puxei o azulão para a pista e anunciei no PX. Marina, aqui é João. Segura firme aí. Hoje não é você sozinha. Hoje nós descemos juntos. A voz dela veio rápida, firme. João, não precisa. Já provei o que tinha que provar. Não é sobre provar, é sobre dividir. Estrada não foi feita para ninguém rodar sozinho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Então vem, mas vem na cola. O povo explodiu em burburinho. Alguns gritavam que eu estava roubando a cena, outros batiam palma, mas eu não ligava. Eu sabia que não era disputa, era apoio. Soltei a embreagem e o azulão rugiu. Senti o peso da carreta puxando, os pneus mordendo a terra. O vento trouxe o cheiro de borracha quente, ainda do esforço da subida dela. E eu segui. Logo no primeiro trecho, o cascalho jogado por Sérgio voltou a aparecer. Marina já tinha passado, mas ainda estava solto, traiçoeiro. Quando o azulão bateu nele, senti a traseira deslizar meio metro. O coração quase saiu pela boca. Segurei no braço, reduzi, firmei no freio motor. O caminhão respondeu, pesado, mas no controle. Do retrovisor, vi Sérgio sorrindo torto, como se torcesse pelo pior. Não dei gosto. Segui engatando, o motor cheio, sem vacilar. Mais à frente, alcancei Marina no início do S. A descida exigia precisão. Ela foi primeiro, segurando nas marchas, e eu vinha logo atrás, calibrando o peso do azulão para não empurrar demais. A cada curva, o público prendia o fôlego. Eu ouvia até os murmúrios. Vai tombar. Não vai aguentar. 2 113 juntos, isso vai dar ruim. Mas não deu. Marina virou o volante com firmeza, a carreta dela deslizou de leve, mas voltou para o trilho. No instante seguinte, entrei eu repetindo o movimento, o azulão acompanhando como sombra dela. Era como se os dois caminhões falassem a mesma língua. No rádio, a voz dela quebrou o silêncio. João, teu Scania ronca bonito. Parece que até ele está comigo nessa. Ele sempre esteve, Marina. Só esperava a hora certa para mostrar. Chegamos na parte final, o trecho mais ingrato da ladeira. A reta curta que termina numa curva fechada. O tipo de descida que separa bruto de aventureiro. Se erra ali, não tem acostamento que segure. Ela desceu primeiro, reduzindo na precisão, o motor da prata roncando grosso. A poeira subiu, a galera gritava, buzinaço de fundo. Eu segui na sequência, engatei a marcha no ponto exato e o azulão rugiu. O freio motor cantava alto, mas o caminhão obedecia. Foi quando Sérgio tentou a última cartada. Do alto da ribanceira, ele jogou mais pedras soltas, direto no trecho da curva.
Vi o reflexo no chão, meu sangue ferveu, mas antes que desse ruim, um grupo de caminhoneiros que assistia correu, tirou as pedras, empurrou para o canto. O povo explodiu em vaia contra Sérgio. Agora acabou, parceiro, falei baixo, segurando firme no volante. Marina passou pela curva impecável. Eu vim logo atrás, o azulão se inclinou, mas manteve o trilho. E então, como se fosse ensaio, descemos juntos. 2 Scania 113 bicudos cortando a poeira, abrindo caminho lado a lado, sob gritos e aplausos. No fim da ladeira, ela parou, puxou o freio e desligou o motor. Eu fiz o mesmo. O silêncio durou só 1 segundo, até o público começar a bater palma, buzinar, gritar. Era como se todo o preconceito, toda a torcida contra, tivesse sido engolida naquele momento. Marina desceu da cabine, suada, mas sorrindo. Eu também desci, ainda com o coração acelerado. Ela veio até mim, estendeu a mão. Obrigada, João. Apertei firme. Não me agradece, não. Você teria feito sozinha. Eu só vim para mostrar que estrada boa é estrada dividida. Ela sorriu de um jeito diferente, mais leve. Pela primeira vez desde que a conheci, vi paz no rosto dela. E ali, no pé da ladeira com 2 Scania lado a lado, eu entendi. Não tínhamos vencido apenas uma aposta. Tínhamos vencido a estrada, os fantasmas, o preconceito. Mas no fundo, eu sabia. A viagem só estava começando. Capítulo 14. Aplausos e premiação. O pátio inteiro parecia ter acordado de um transe. Assim que eu e Marina desligamos os motores no pé da ladeira, o silêncio de segundos virou uma explosão. Palmas, gritos, buzinas ecoando pelo vale. O povo corria para perto, alguns batendo nas latarias, outros levantando os braços como se tivessem visto gol em final de campeonato. Marina desceu da cabine primeiro. O rosto suado, a camisa colada no corpo, mas o sorriso... o sorriso dela era de vitória limpa, vitória conquistada na raça. Ela olhou em volta, respirando fundo, como quem absorve cada pedaço daquele respeito que até ontem não existia. Eu desci logo atrás, ainda com as mãos tremendo. O azulão tinha feito bonito, e eu sentia que ele também dividia aquela glória. Passei a mão na lataria, como quem agradece a um parceiro de guerra. Foi então que Zé Carlos atravessou a multidão. Tinha tirado o boné da cabeça, segurava com força nas mãos, o rosto endurecido, mas os olhos molhados. Ele chegou perto de Marina, pigarreou e falou alto, para todo mundo ouvir. Eu passei a vida inteira nessa ladeira. Já vi muito bruto tombar, já vi muito homem se perder tentando mostrar coragem, mas hoje eu vi algo diferente. O povo silenciou de novo, esperando. Eu vi respeito, eu vi preparo, eu vi estrada de verdade. E é por isso que eu digo, essa vitória não é só dela, é nossa. É de cada caminhoneiro que um dia foi desacreditado, que um dia ouviu "não dá". Virou para Marina, ergueu o braço dela e gritou: "A ladeira agora também tem dona!" O público respondeu em coro, um barulho que parecia derrubar as paredes do posto. Eu vi lágrimas escorrendo no rosto de alguns motoristas mais velhos. Vi até chapas batendo palma, emocionados. No meio da confusão, o Hugo apareceu. O sorriso arrogante tinha sumido. Ele segurava a caixa com o scanner automotivo, o tal prêmio da aposta. Os passos dele eram pesados, a cabeça baixa, chegou perto de Marina e estendeu a caixa sem olhar nos olhos dela. "Tá aqui, você ganhou." Marina pegou, agradeceu com um simples aceno de cabeça. Não humilhou, não debochou, só recebeu. A atitude dela dizia mais que qualquer palavra. Mas o que calou mesmo o povo foi Sérgio, encostado na bicheira dele, braço cruzado, rosto vermelho. Tentou soltar uma piada, mas a voz não saiu. Um grupo de motoristas que antes ria das provocações dele, agora olhava torto, decepcionado. Ele abaixou a cabeça e se escondeu dentro da cabine, sem coragem de encarar ninguém. Marina ergueu a caixa do scanner no alto. O público vibrou de novo. Eu vi no olhar dela um misto de orgulho e alívio. Aquilo não era só uma premiação, era reconhecimento.
Era como se cada dívida, cada madrugada puxada, cada lágrima escondida tivesse se transformado em aplauso. Ela veio até mim, colocou a caixa na minha mão. Segura para mim, João. Não foi só minha vitória, foi nossa. Engoli seco. Não, Marina, você fez isso sozinha. Eu só segui tua luz. Ela sorriu. Luz se reflete. Se você não tivesse subido junto, metade desse povo ia dizer que foi sorte. Agora não. Agora eles viram. As buzinas continuavam, o povo não parava de festejar. Mas dentro de mim, um silêncio crescia. Eu sabia que aquele momento ia marcar não só a história dela, mas a minha também. Porque ver Marina conquistar aquele respeito foi como sentir que eu também tinha vencido uma parte das minhas próprias batalhas. Zé Carlos voltou, agora com lágrimas secas no rosto e o boné de novo na cabeça. Marina, a partir de hoje, esse posto aqui sempre vai ter as portas abertas para você. E para o João também. Vocês mostraram o que é estrada de verdade. Ela agradeceu com voz firme. Não quero porta aberta, Zé. Quero só que a estrada seja justa. Que ninguém precise provar 2 vezes o que já mostrou de primeira. O povo aplaudiu outra vez. E naquele instante, eu percebi. Ela não estava falando só dela. Estava falando por todos. A festa continuou. Teve churrasco improvisado, pinga rolando nas mesas, conversa animada. Mas eu e Marina nos afastamos, sentamos no capô do azulão, olhando a noite cair devagar. João, você acredita que tudo isso começou por causa de uma aposta boba? Ela disse balançando a cabeça. Não foi aposta, foi destino. Ela ficou em silêncio, pensativa. Depois riu de leve, apoiando a cabeça no ombro do meu casaco. Seja o que for, valeu a pena. E eu, olhando para o horizonte que já escurecia, senti no peito que a estrada ainda tinha muita curva para a gente enfrentar. Mas naquele dia, pelo menos, a vitória era inteira dela. E nada nem ninguém podia tirar isso. Capítulo 15. Um almoço e um convite. O sol já passava do meio-dia quando o pátio do posto começou a esvaziar. O burburinho da manhã ainda pairava no ar, mas agora o cheiro era de churrasco improvisado e feijão borbulhando na panela do restaurante anexo. Depois da vitória de Marina, todo mundo parecia mais leve, como se a estrada tivesse dado uma trégua. Eu e ela pegamos uma mesa no canto, longe da confusão. A comida chegou simples: arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Ela comeu em silêncio no começo, o olhar fixo no prato, como se a cabeça ainda estivesse na ladeira. Tá quieta demais, arrisquei, cortando o bife. Tô pensando. Ela ergueu os olhos serenos, mas carregados de decisão. Essa aposta mudou muita coisa. Agora sei que posso encarar o que vier. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sabia que tinha mais. João, recebi uma proposta. Uma carga urgente para Joinville. Pagamento bom, filé de verdade. Só que é para amanhã cedo. O garfo parou na metade do caminho até a boca, Joinville. A rota era puxada, cheia de curva, e eu sabia que ainda tinha muita conta mal resolvida com aquele trecho. Amanhã? Perguntei surpreso. Amanhã, ela assentiu, firme. Preciso decidir hoje. E pensei em te chamar para ir junto. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Ir junto. Não era só comboio. Era dividir estrada, dividir silêncio, dividir vida. Respirei fundo, tentei disfarçar a hesitação. Não sei se consigo, Marina. Tô com uns fretes em aberto, umas pendências para resolver. Ela largou o garfo, cruzou os braços sobre a mesa. João, você já rodou o suficiente para saber que sempre vai ter pendência. Sempre vai ter conta, sempre vai ter carga esperando. A estrada não para. A pergunta é, você quer rodar sozinho de novo? Aquilo bateu fundo, porque era verdade. Eu vinha carregando solidão como se fosse carga obrigatória. A vitória dela na ladeira tinha me mostrado outra coisa, que estrada dividida fica mais leve. Você confia em mim assim de cara? Perguntei. Eu confio no que vi. Ela sorriu de leve. E o que vi ontem foi um homem que não correu da responsabilidade,
que não deixou ninguém sozinho na curva. Isso para mim vale mais que currículo. Fiquei olhando para ela, tentando decifrar até onde ia aquela firmeza. Marina não falava por falar. Cada palavra dela parecia medida, como marcha engatada na hora certa. Do lado de fora, ouvi buzinas curtas. O povo ainda festejava, mas a vida já retomava o ritmo. Caminhões saíam carregados, outros chegavam famintos por diesel. A estrada nunca dormia. E se a gente topar essa carga, qual é o risco? Perguntei, meio para ganhar tempo. Risco sempre tem, mas é frete legalizado, documentação em dia. O problema é o prazo. Vamos ter que rodar firme, quase sem parar. Suspirei. Eu sabia que meu azulão aguentava. Eu também aguentava. A dúvida era se meu coração estava pronto para encarar esse próximo trecho com alguém do lado. Marina pareceu ler meus pensamentos. João, não tô te pedindo promessa. Tô pedindo estrada, uma viagem. Se não der certo, cada um segue o seu rumo. Olhei para ela e percebi que aquele convite não era só sobre Joinville. Era sobre confiança, sobre abrir espaço na boleia e na vida. Dei um gole no refrigerante, respirei fundo e disse: vou pensar. Ela não insistiu, apenas sorriu de canto como quem já sabia a resposta. Terminamos o almoço em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Lá fora, o sol brilhava forte no capô dos caminhões, refletindo como espelho. A estrada chamava, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que responder a esse chamado. Porque a vida de caminhoneiro é assim. Cada curva traz um convite, e alguns convites não aparecem duas vezes. Capítulo 16. A decisão de rodar. A tarde caiu rápida no posto. O movimento já tinha voltado ao normal, mas minha cabeça ainda estava presa na conversa do almoço. Marina tinha me convidado e eu fiquei com aquilo martelando no peito. Ir junto para Joinville, encarar o trecho lado a lado. Quando subi no azulão para ajeitar umas coisas, senti o volante frio nas mãos. Fechei os olhos e imaginei a estrada à noite, os faróis cortando a escuridão, a voz dela no PX. Bateu aquela sensação de que a vida estava me chamando para sair do automático. Desci da boleia e caminhei até a Scania prata. Marina estava sentada no degrau, mexendo num mapa dobrado, caneta na mão. Olhou para mim com um meio sorriso. Então? Perguntou como quem já sabia. Vamos. Respondi seco, mas com o coração acelerado. Aceito a carga. Ela fechou o mapa e levantou. Bom, porque já deixei reservado nosso carregamento. É pesado, mas paga bem. A gente sai amanhã cedo. Eu ri, balançando a cabeça. Você já tinha certeza, né? Não é certeza, é fé, disse ajeitando o boné. E até agora, minha fé não me enganou. Voltamos para os caminhões, cada um cuidando dos preparativos. Eu troquei óleo, conferi pressão de pneus, organizei documentos. Ela revisou suspensão, testou o scanner, limpou o painel. A cada vez que cruzávamos os olhos, vinha aquela sensação estranha de parceria. Não precisava falar nada, já estava tudo entendido. Quando anoiteceu, fomos para a lanchonete do posto. Pedi 2 cafés fortes. Sentamos na mesma mesa de antes. O barulho ao redor era de risadas, conversas, pratos batendo. Mas entre a gente, o silêncio era outro, carregado, cheio de coisa não dita. João... Ela começou mexendo na caneca. Você sabe que não vai ser fácil. A serra, a fiscalização, o prazo apertado. Vai exigir muito da gente. Já rodei muito trecho bravo, Marina. Retruquei. Mas nunca tive alguém para dividir o peso. Talvez seja hora de aprender. Ela me encarou fundo, como quem mede se a palavra é sincera ou só vento. Depois assentiu devagar. Então tá. Amanhã a gente roda junto. Saímos da lanchonete tarde. O pátio já estava quieto, só alguns motores ronronando ao longe. Caminhamos lado a lado sem falar nada. No fundo eu sabia, algo novo estava nascendo. Não era romance barato, não era admiração vazia, era respeito, era companheirismo. Quando cheguei no azulão,
Toquei a lataria quente e pensei, tá começando outro capítulo, parceiro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a estrada não ia ser solitária. Naquela noite, deitei no banco da cabine e fiquei olhando o teto. A mente rodava como o velocímetro em descida. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas tinha certeza de uma coisa. A decisão estava tomada. Amanhã eu e Marina íamos encarar a estrada juntos. E nada, absolutamente nada, seria igual depois disso. Capítulo 17. 2 Scania na estrada. O sol ainda mal tinha saído quando liguei o azulão. O ronco grave preencheu o pátio do posto, aquele som que já fazia parte de mim. Do lado, a Scania prata de Marina respondeu com o mesmo rugido, firme, encorpado. 2 113 bicudos aquecendo juntos, prontos para encarar a estrada. A galera que ainda descansava nas boleias levantou a cabeça só para assistir à cena. Saímos devagar, eu na frente, ela logo atrás. Assim que pegamos o tapetão, o rádio chiou. Azulão, aqui é a prata. Câmbio. A voz dela soou firme, mas com aquele tom de parceria que me pegava de jeito. Prata, aqui é o azulão. Câmbio, respondi, sorrindo sozinho. Bora rodar, João. Estrada é longa, mas a gente encurta no papo. Seguimos em comboio, 2 Scania cortando o asfalto. O vento batia forte, a carga puxava pesado, mas a sensação era diferente. Rodar acompanhado não era só dividir quilômetro. Era dividir silêncio, dividir cansaço. No primeiro trecho de serra, ouvi ela chamar no PX. João, segura a rotação aí, não deixa cair muito não. Essa descida engana. O freio motor resolve, mas só se tiver no giro certo. Fiz como ela disse. O azulão respondeu perfeito. Você tem olho bom, Marina, comentei. Não é olho, é ouvido. Estrada fala. A gente só precisa aprender a escutar. Essa frase ficou martelando em mim. Passei anos rodando sozinho, achando que sabia de tudo, mas ali percebi que ainda tinha espaço para aprender. Mais à frente, paramos num posto para abastecer. Enquanto enchia os tanques, ela veio até mim com um papel na mão. Olha aqui, mostrou o mapa com anotações. Essa rota tem 3 pontos de fiscalização pesada. Se a gente dividir o horário certo, passa sem bronca. Analisei o desenho e balancei a cabeça. Você pensa longe, eu costumo ir no instinto. Instinto ajuda, mas planejamento evita multa. Rimos juntos e pela primeira vez em muito tempo senti que rodar podia ser mais leve. Não precisava ser só dureza. De volta à pista, o rádio voltou a cantar. Azulão, lembra quando te perguntei se você sempre rodava sozinho? Lembro. Pois é, eu também me acostumei a isso. Mas hoje tá diferente. Parece que até o caminhão rende mais. Fiquei quieto por um segundo, engolindo em seco. Depois respondi. Estrada dividida é estrada mais curta. O silêncio dela do outro lado disse mais do que qualquer palavra. No meio da tarde pegamos um trecho de curva fechada. Eu reduzi, acostumado a jogar pesado no freio motor, mas ouvi a voz dela. Azulão, joga a marcha acima e usa mais a força do motor. Segura o volante firme e deixa ele rolar. Confia. Dei ouvidos. O caminhão se comportou diferente, suave, menos esforço. Olha só, murmurei no rádio. Você acabou de me ensinar coisa nova, Marina. A estrada sempre tem mais um truque. Só não pode achar que já sabe tudo. Sorri sozinho, pensando em quantos anos de boleia eu tinha nas costas e ainda assim, naquele dia, aprendi a ouvir de novo. Seguimos até o entardecer. O sol foi pintando o céu de vermelho, os 2 Scania rodando lado a lado, como se fossem irmãos de ferro. Eu olhava para o retrovisor e via a prata sempre firme, me acompanhando. Aquilo me dava uma paz que fazia tempo que não sentia. No rádio, a voz dela quebrou o silêncio mais uma vez. João, sabe o que eu mais gosto na estrada? O quê? É que cada curva esconde surpresa, nunca é igual. Igual gente, igual a vida. Respirei fundo, olhando o horizonte. Então bora encarar as surpresas juntos.
Ela não respondeu de imediato, mas ouvi a risada leve dela pelo PX. E aquela risada, no meio do barulho dos motores, foi o melhor som do dia. Rodamos até a noite cair, 2 Scania iluminando o asfalto. E eu percebi que algo novo tinha nascido entre nós. Não era só comboio, era confiança, era companheirismo, era estrada em dupla. E de repente, a solidão que me acompanhava há anos tinha ficado lá atrás, no retrovisor. Capítulo 18. Obstáculos e fiscalização. A manhã mal clareava quando o céu fechou de repente. Uma garoa fina começou a cair, dessas traiçoeiras que não encharcam, mas deixam o asfalto escorregadio. Liguei o limpador do azulão, o barulho ritmado da palheta quebrava o silêncio do rádio. Do retrovisor, via os faróis da Scania prata refletindo na pista molhada. Azulão, segura a distância. Essa curva aqui costuma virar sabão com essa chuvinha. A voz de Marina veio firme pelo PX. Fiz como ela disse. E foi no tempo certo. Um caminhão-baú lá na frente derrapou de leve. Só não saiu da pista porque o motorista teve braço. Eu respirei fundo, agradecendo por ter ela na dianteira. Seguimos devagar, a chuva insistindo. A estrada parecia maior, mais lenta. Mas Marina mantinha o ritmo sem pressa, sem medo. O jeito dela de lidar com o volante era quase pedagógico. Cada decisão vinha com explicação. Cada manobra era lição. João, sabe qual é o segredo? Ela chamou de novo. Nunca briga com a estrada. Se ela escorrega, você escorrega junto, mas com controle. Resistir só faz perder. As palavras ficaram rodando na minha cabeça enquanto o limpador, riscando o vidro, seguia no compasso. No meio da tarde, a chuva diminuiu. O tapetão abriu mais largo, mas logo avistamos a placa. Fiscalização a 2 km. Bateu aquele frio no estômago. Quem roda muito sabe. Posto de fiscalização é sempre incógnita. Às vezes é só uma parada rápida, outras vira novela de burocracia. Marina, como tá tua documentação? Perguntei no rádio. Em dia, mas já me conheço, João. Quando vêem mulher na boleia, sempre inventam um detalhe para implicar. Eu apertei o volante. Sabia que ela não estava exagerando. Chegamos na entrada do posto. 2 fiscais com capa amarela gesticulavam para encostar. Marina foi primeiro, eu logo atrás. Descemos juntos, cada um do seu lado. A chuva miúda ainda caía, deixando o chão escuro, cheio de poça. Documentos, por favor, disse o fiscal para ela, a voz seca. Ela entregou calma. Eu percebia cada movimento, cada detalhe. O homem demorou, analisava o papel como se procurasse erro invisível. Esse carimbo aqui tá borrado, não tá legível. Tá legível sim, Marina respondeu firme, sem tremer. E além disso, o QR Code tá válido. Se quiser, pode checar no sistema. O fiscal franziu a testa. Não esperava resposta técnica. Chamou outro colega, cochicharam e depois de alguns minutos liberaram. Pode seguir. Ela pegou os documentos de volta, sem agradecer nem provocar. Só subiu na cabine e ligou o motor. Eu fui liberado em seguida, mas ainda com o sangue quente. Quando voltamos para a pista, chamei no rádio. Você encarou eles com mais calma do que eu teria. Não é calma, João, é prática. Se eu levantar a voz, eles me travam. Então aprendi a falar firme, mas com técnica. Estrada não é só braço, é cabeça também. Sorri sozinho dentro da boleia. Ela não só rodava, ela ensinava a rodar. Seguimos viagem, agora com o céu abrindo. O cheiro de asfalto molhado invadia a cabine, misturado com o ronco constante do motor. Eu olhava pelo retrovisor e sentia paz, vendo a Scania prata firme atrás de mim. Mais adiante, um acidente complicou a passagem. Um carro pequeno tinha rodado na pista, parando atravessado. O trânsito começava a se formar. Eu ia reduzir forte, mas a voz dela cortou no rádio. Azulão, joga pro acostamento largo ali, que a gente passa. Eu já conheço esse trecho, tem espaço. Obedeci. Manobrei devagar, cuidando com a carreta, e consegui abrir caminho. Ela veio logo atrás, alinhando no mesmo rastro.
Quando voltamos para a pista, o comboio de caminhões atrás explodiu em buzinas de agradecimento. Eu ri, aliviado. Você percebeu? Falei. A estrada inteira acabou de seguir tua dica. É, ela disse, rindo também. E ninguém vai nem saber. Mas está valendo. O entardecer chegou com o céu limpo, asfalto ainda úmido e 2 Scania 113 cortando firme o horizonte. Eu olhei a pintura azul do meu bicudo, refletindo no retrovisor da prata, e senti uma coisa diferente. Não era só comboio, era parceria. E ali, no balanço leve da boleia, entendi que a estrada ainda ia testar a gente muitas vezes. Mas naquele dia, Marina tinha me mostrado que inteligência pesa mais que força e que, às vezes, rodar acompanhado não é só mais seguro, é mais bonito. Capítulo 19. A chegada em Joinville. O dia clareou com a serra ainda úmida da chuva da noite anterior. Os 2 Scania avançavam firmes, cortando o asfalto como se tivessem nascido para rodar lado a lado. Já não existia silêncio constrangedor no rádio, só aquela troca de frases curtas que fazia parecer que sempre rodamos juntos. Azulão, mais 15 quilômetros e a gente entra em Joinville. A voz dela veio calma. Copiado, Prata, respondi, ajeitando o corpo no banco. Parece que foi rápido, mas olha só quanto chão já ficou para trás. Ela riu no PX, um riso leve que encheu a cabine mais do que qualquer música no toca-fitas. A chegada na cidade foi menos caótica do que eu temia. O trânsito carregado, sim, mas nada que desse medo a 2 113 bem segurados. Marina foi na frente abrindo caminho. Eu segui de perto, confiante, como se o rastro dela fosse linha pintada no chão. Na entrada da transportadora, o segurança abriu o portão e fez sinal. Paramos lado a lado, 2 brutos reluzindo sob o sol da tarde. Descemos juntos, entregamos os documentos, acompanhamos o descarregamento. A carga chegou inteira, sem atraso, sem falha. Trabalho limpo. Enquanto os chapas descarregavam, encostamos na sombra de uma árvore. O barulho do ferro batendo e das caixas sendo puxadas virava fundo sonoro. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um com a própria lata de refrigerante na mão. Era um silêncio diferente. Não era vazio, nem tenso. Era confortável. Marina quebrou primeiro. Sabe o que mais gosto nesse momento, João? Qual? O barulho da carga saindo. É como se o peso que estava em cima da gente fosse embora junto. Assenti devagar. É, mas às vezes o peso fica aqui dentro. Bati no peito. A estrada não leva tudo. Ela olhou fundo nos meus olhos. Não precisou falar nada. Eu entendi que ela carregava muito mais que mercadoria. Lembranças, dores, promessas que não tinham prazo de entrega. O descarregamento terminou. Os caminhões ficaram leves, quase saltando no pátio. Caminhamos até eles, parando bem no meio dos 2 bicudos, a prata e o azul, lado a lado, respirando juntos depois de mais uma batalha. Parceria boa, hein? Falei com um sorriso de canto. Boa e rara, respondeu encostando na lataria da Scania dela. Não é todo dia que a gente encontra alguém que entende o ritmo da estrada como eu entendi o seu. O vento trouxe cheiro de diesel e borracha quente. O sol se punha devagar, pintando as cabines de dourado. Ficamos parados, sem pressa, olhando o horizonte. Eu sabia que cada um tinha sua vida, suas contas, suas estradas para seguir. Mas ali, naquele instante, parecia que nada importava além da calma daquele silêncio compartilhado. Marina deu um último gole no refrigerante e jogou a lata amassada num canto. Virou para mim e disse: João, pode parecer pouco, mas para mim, essa viagem significou muito. Engoli seco. Para mim também, Marina, mais do que eu consigo dizer agora. E ficamos assim. 2 caminhoneiros no fim do dia, cercados por caminhões e histórias. 2 olhares que não precisavam de palavras para se entender. A estrada, por mais dura que fosse, tinha acabado de me mostrar que ainda guardava surpresas. E aquela surpresa atendia pelo nome de Marina. Capítulo 20. Novas curvas pela frente.
O sol já se despedia quando os caminhões estavam prontos para sair da transportadora. Eu encostei no azulão, limpando o suor da testa, e fiquei observando Marina ajeitar a carga leve que ela ia levar no retorno. O rosto dela misturava cansaço e brilho, como quem sabia que tinha vencido mais que uma viagem. Ela veio até mim devagar, mãos no bolso, sorriso pequeno, mas sincero. João, a estrada me chama de novo. Mas fez uma pausa, segurando meu olhar. Não vai ser a última vez que a gente se cruza. Estrada é grande, mas sempre dá jeito de juntar caminho. Respondi, tentando disfarçar a voz embargada. Nos abraçamos rápido, daquele jeito de caminhoneiro que não gosta de mostrar fraqueza, mas que diz muito mais do que palavras. O barulho dos motores ligando ao redor foi o sinal de que a despedida não podia se alongar. Cada um tinha o próprio rumo, o próprio tempo. Ela subiu na Scania prata, bateu a porta e ligou o ronco grosso do motor. Eu fiquei ali, do lado do azulão, olhando aquela mulher que tinha virado mais que colega de estrada. Tinha virado parte da minha própria rota. Foi quando tive a ideia. Peguei uma folha amassada do bloco de notas que ficava no painel, sentei no banco e escrevi umas linhas rápidas. Nada de poesia, só verdade. Marina, estrada boa é estrada dividida. Se um dia a curva apertar demais, lembra que tem um azulão rodando por aí, pronto para alinhar do teu lado. Até logo. Dobrei o papel, levantei e quando ela não olhava, deixei no painel da Scania dela, bem preso entre o velocímetro e o rádio. Fechei a porta devagar, quase em silêncio, como se fosse segredo entre nós dois e a máquina. Subi na cabine do meu caminhão, girei a chave, senti o motor vibrar. O azulão parecia entender meu coração pesado. Pela janela, vi-la acenar de dentro da boleia. Respondi com um gesto simples, mas carregado de tudo que eu não tinha coragem de falar. Engatei marcha, puxei para o tapetão. O horizonte se abria de novo, cheio de retas, curvas, subidas e descidas. No retrovisor, a Scania prata se afastava devagar, seguindo o rumo dela. No silêncio da cabine fiquei pensando, a vida é igual estrada, feita de curvas. Algumas a gente passa acelerando, outras exigem calma, paciência, respeito. Mas certas curvas valem a pena ser dobradas devagar, só para não perder nenhum detalhe da paisagem. E eu sabia, a curva que trouxe Marina para o meu caminho era dessas. Uma curva que mudou minha rota, uma curva que cedo ou tarde eu ia querer dobrar de novo. Enquanto o azulão ronronava firme e a noite começava a cair, senti que a solidão já não pesava tanto. Porque em algum lugar da estrada havia uma Scania prata rodando e com ela a promessa de um reencontro. E no fundo do peito eu tinha certeza, a viagem não acabava ali, só estava começando outro capítulo. E no fim das contas, essa história mostrou o que a estrada sempre ensina, mas nem todo mundo tem coragem de ouvir. A vida não é feita só de força, mas de respeito, parceria e coragem para enfrentar as curvas que aparecem. Cada quilômetro rodado é mais que distância vencida. É história escrita, memória gravada. É a prova de que ninguém precisa carregar o peso do mundo sozinho. E agora eu quero falar com você, que rodou junto comigo nessa viagem. Se essa história mexeu contigo, se tocou de alguma forma, deixa o like, comenta aí embaixo e compartilha com quem você sabe que entende a alma da boleia. Isso é nossa forma de manter viva essa família de estrada, que cresce a cada relato, a cada experiência dividida. E não esquece, se inscreve no canal e engata o sininho, porque só assim você vai continuar recebendo histórias brutas, emocionantes e reais como essa. Aqui, a viagem não para nunca, e você faz parte desse comboio. Agora eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você já deixou de encarar uma curva difícil, sem perceber que talvez fosse justamente ela que mudaria todo o seu caminho?